Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça. Eu sou Alex Brito e hoje eu vou ensinar vocês como adubar o seu coqueiro. Veja só como está aqui. Nós temos aqui alguns adubos, alguns fertilizantes e aqui também nós temos o esterco. Mas antes, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like e também de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que vão precisar deste aprendizado. Nós temos hoje aqui, eu vou começar a falar do esterco. Esse aqui é um esterco de boi, mas você pode utilizar também o esterco de bode ou o esterco de galinha, a cama de frango. Esse esterco de boi, pessoal, é muitíssimo importante para a adubação do coqueiro ou de qualquer outra cultura. Só para vocês terem uma ideia, esse esterco de boi ele tem 1,5% de nitrogênio, 1,4% de fósforo e 1,5% de potássio. Então o que acontece? Aqui nesse carrinho de mão nós temos 20 kg de esterco. Aqui tem aproximadamente 300 gramas de cada um desses macronutrientes. Para vocês verem a quantidade maravilhosa, além de termos aqui uma quantidade muito grande de matéria seca, matéria orgânica, que vai fazer muito bem para a planta do coco. Nós temos aqui também o NPK 25520. A planta ela necessita desses macronutrientes que também se encontram no esterco, mas também nós temos nesse NPK. E é muito importante porque o nitrogênio ele vai dar a vigorosidade para a planta, ele vai fazer com que a planta fique mais forte, mais bem nutrida, mais verde. Nós temos também o fósforo ele vai energizar a planta, ele vai subir a energia da planta, fazendo com que a planta ela venha a produzir mais frutos. Ela precisa do fósforo para a produção da maior quantidade de frutos. E o potássio, eu estou só fazendo aqui para vocês só apenas um resumo. O potássio ele serve para o enchimento do coco, fazer com que o coco fique redondo e também cresça mais e além de tudo fazer com que a água do coco ela fique bem mais doce no final. Então precisamos muito, o coco precisa muito do NPK. E aqui nós temos uma quantidade de fósforo. Aqui nós temos o Top Phos. O Top Phos ele é riquíssimo em fósforo. Ele tem aqui 19% de fósforo para poder... no NPK que nós jogamos no 25520 já tem o fósforo, mas ele tem uma quantidade pouca, apenas 5%. Por isso que é 25520. 25% de nitrogênio, 5% de fósforo e 20% de potássio. Já aqui é um formulado onde tem 3% de nitrogênio e tem 19% de fósforo, e a planta necessita bastante do fósforo. Então, minha gente, nós vamos agora aprender como adubar o seu coqueiro, mas antes eu gostaria de falar para vocês que assim, o que depender dos nutrientes para a planta produzir, aqui já é suficiente. Agora, claro que a planta ela precisa de água e também precisa, né, pessoal, do controle de pragas, principalmente do ácaro, no qual nós utilizamos aqui especialmente a abamectina, que é uma substância que combate o ácaro, mas assim, vocês precisam de um profissional qualificado para poder estar observando a roça de vocês e também para poder indicar os produtos que vão ser necessários, porque somente a abamectina, a praga pode acostumar, então precisa de outras substâncias também. E também precisa de água. Um coqueiro desse aqui, ele vai precisar de 100 a 150 litros de água por dia, que é um coqueiro anão de aproximadamente 5 anos de idade. Ele começa a produzir com os frutos ainda rasteiros. Quando ele começa a produzir, alguns cachos eles arrastam ali no chão, pega no chão, se apoiam no chão. Então para você ver, mas o pé de coco anão ele cresce. Algumas pessoas às vezes confundem, acham que o coco anão ele não cresce, ele pode chegar a 12 metros de altura, embora o seu crescimento é um pouco mais lento do que as outras variedades, do que o coqueiro híbrido e do que o coqueiro gigante. Pois bem, pessoal, aqui eu vou falar para vocês a quantidade de cada adubo que nós temos, vou falar o valor de cada um da saca e também o valor que nós temos com essa quantidade de cada um, o valor do esterco e também, pessoal, eu vou ensinar vocês como jogar. Então, como adubar o coco, como jogar esse adubo, porque não pode ser jogado também de qualquer forma. O tempo, porque nós vamos fazer uma adubação, mas eu vou falar de quanto em quanto tempo vocês devem estar repetindo tanto o esterco quanto os fertilizantes. Então acompanhe aqui. Aqui nós temos o NPK 25520, nós temos 300 gramas. Aqui deu aproximadamente R$ 1,21, porque o 25520 está a R$ 190 a saca de 50 quilos. Então deu aproximadamente R$ 1,20.
E como jogar o 25-5-20. Nós vamos nos aproximando aqui. Nós vemos uma bacia de aproximadamente 90 centímetros de raio, menos de 1 metro de raio. A planta, ela tem as raízes que absorvem os nutrientes, as raízes mais finas, a partir dos 50 centímetros. Então o adubo ele deve ser jogado o mais próximo da bacia, da cova possível. Você vai circulando. Então você faz aqui um círculo, todo um círculo ao redor, aproximadamente 50 centímetros para frente, de 50 até 1 metro. E você vai fazer aqui, fez com os 300 gramas do 25-5-20. Aqui nós temos os 200 gramas do Top Phos. Mas caso você não encontre o Top Phos, porque é um adubo mais difícil de encontrar, você pode estar substituindo pelo Super Simples, que é um pouco menos eficiente. Então por isso você pode aumentar a dose para 300 gramas ao invés dos 200 do Top Phos. E a forma de jogar é a mesma forma, é circulando o pé de coco. Você pode jogar por cima do 25-5-20. Eu vou fazer aqui agora. É importante você fazer em toda a circunferência da bacia. Claro que se você tem o pé de coco, é importante ter essa bacia, que é onde a água vai se acumular. Caso você molhe com microaspersor, a quantidade de água que se acumula é um pouquinho menor. Mas é muito importante ter para a água não escorrer e ir embora, levar o seu adubo, levar os fertilizantes. Agora nós vamos jogar o esterco. E no finalzinho, não se esqueça, eu vou falar de quanto em quanto tempo você vai precisar repetir essa adubação. O esterco geralmente é bom jogar por cima do fertilizante, porque aqui esse esterco ele vai proteger também esse fertilizante para que ele não evapore, para que haja menos perda. Agora que jogou, pessoal, você pode vir com a enxada espalhando por cima, mas eu prefiro usar os meus pés. Já é costume, eu uso os pés porque você consegue espalhar direitinho. Você espalha direitinho ao redor da cova. Mostre aqui. Vejam só aí como ficou. Ficou todo espalhadinho. Tá o fertilizante por baixo, o esterco por cima. Agora aí é só molhar, jogar 100 a 150 litros de água e a sua adubação está perfeita. Vejam só aqui que coco de qualidade. Esse é um coco com aproximadamente 700 ml de água. Aproxima mais aqui, Henrique. Um coco com 700 ml de água, um cacho aqui com mais de 20 cocos. Então, um cacho excelente e ainda vai aumentar mais a produção com essa adubação. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade da repetição da adubação. Pois bem, pessoal, como vocês vão fazer? Os fertilizantes, no caso o NPK, vocês vão estar repetindo essa mesma quantidade a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, vocês podem estar repetindo o 25-5-20 e o Top Phos. Caso não tenha o Top Phos, vocês substituem por 300 gramas do superfosfato simples. E o esterco de boi, que é a matéria orgânica, vocês podem estar utilizando a cada 6 meses. E sempre que for adubar o esterco de boi junto com o fertilizante, joga o fertilizante por baixo, o esterco por cima, para poder haver essa proteção. Então, repetindo para vocês como adubar o seu coqueiro, repetindo mais uma vez aqui o tempo. A cada 3 meses vocês vão jogar os fertilizantes químicos e a cada 6 meses vocês vão jogar o esterco. E assim eu tenho certeza que a sua planta ela vai ter muita energia, ela vai ter os nutrientes necessários para uma super produção. Lembrando mais uma vez que é importante a água, porque se faltar água não vai produzir independente dos nutrientes que você jogue. E também você pode produzir uma quantidade de coco, mas se você não controlar as pragas, a praga vai derrubar todos os cocos, principalmente o ácaro, que ele derruba o coco, e você também não terá produção. Então aqui, esse vídeo, no que depender de adubação de nutrientes, você vai produzir muito. Agora é bom aprender um pouquinho mais sobre controle de pragas e sobre a quantidade de água. Eu agradeço a vocês pela companhia, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem os nossos vídeos. Fiquem com Deus.